Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai estar falando aqui dentro de evolução de homologia e analogia, tá? Isso está relacionado às semelhanças que existem em alguns órgãos e estruturas no corpo de várias espécies diferentes que sempre nos dão a impressão de que aquilo tem a mesma origem, tá? Então, quando você olha, por exemplo, a asa de um morcego, para o membro superior de um humano, que são os braços, para uma barbatana de um animal aquático, ou até mesmo para a asa de um inseto, você vê uma certa semelhança em algumas coisas. E a gente precisa saber distinguir quando é uma homologia e quando é uma analogia, porque tem diferença. Beleza? Então, primeira coisa, vamos entender o que é homologia. Semelhança quanto à estrutura de um órgão, entre órgãos. Tá? De espécies diferentes. Então você vê que a gente está falando aqui de estrutura. Enquanto que a analogia é a semelhança quanto à função. Então esquece a estrutura, esquece a semelhança anatômica, estrutural e entenda para que aquele órgão serve. Vou te dar um exemplo. Quando você olha, tá, o braço de um humano e você olha a barbatana de um golfinho, e você olha também a asa de um morcego e mesmo a pata de um cavalo, você percebe uma semelhança estrutural. Como assim estrutural? Você percebe que no braço do humano, né, o membro superior do humano, você tem o braço, o antebraço e a mão. Quando você vai até o morcego, você verifica os ossos que correspondem ao braço, o antebraço e a mão. E a mesma coisa, né, na barbatana do golfinho, os ossos que correspondem ao braço, o antebraço e a mão. E também no cavalo, na pata do cavalo, os ossos que correspondem ao braço, o antebraço e a mão. Olha o que eu acabei de falar. Eu peguei 4 espécies diferentes e verifiquei que anatomicamente todos os ossos que correspondem ao braço, o antebraço e as mãos estão lá, nessas 4 espécies. É isso que a gente chama de homologia, semelhança estrutural, quanto à estrutura, em órgãos de espécies diferentes. O que você pode verificar é que você vai encontrar, por exemplo, um osso mais longo ou mais curto, mas eles estão lá. É isso que você chama de homologia. E aí, isso vai nos dar uma outra afirmação muito importante. Na homologia, essa semelhança estrutural de órgãos de espécies diferentes indica que ocorre aqui uma mesma origem embrionária. Ou seja, essas espécies foram originadas de um ancestral comum. Vou repetir. Essa semelhança estrutural nos leva então a entender que existe uma origem embrionária, que nos leva a entender que essas 4 espécies que eu citei tiveram o mesmo ancestral comum. Isso é homologia. Então, quando você olha lá o braço, o antebraço e a mão, você vai encontrar, por exemplo, no homem, essas 3 estruturas, certo? No membro superior. E você vai encontrar também no membro superior, ou seja, na asa do morcego. Conclusão. Os mesmos ossos, sendo alguns mais longos ou curtos, mas estão presentes em ambas as espécies, essas 4 que eu citei. E a explicação para isso pode ser o quê? Porque são mamíferos com o mesmo ancestral comum. São mamíferos com o mesmo ancestral comum. Isso é homologia. Quando a gente leva a mesma situação, ou uma situação semelhante, vou mudar um pouco de exemplo. Quando você leva aqui para a analogia, a primeira diferença que a gente identifica é que a analogia não é a semelhança estrutural, mas sim quanto à função daqueles órgãos, tá? Aí eu trago para você aqui a seguinte, as espécies são diferentes e a função exercida nela é igual, mas a estrutura não é a mesma. Como assim? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, um morcego e uma abelha. Um mamífero e um inseto. Então você vê que eu peguei indivíduos bem diferentes. Aqui nós tínhamos 4 indivíduos que são todos classificados como mamíferos. Por isso nós vimos a homologia. Quando eu mudo, tá vendo? Aqui, olha o que você vai perceber. No caso da asa do morcego, você vai verificar que é um membro superior.
e que a nossa asa, né, existe um sistema esquelético, existem ossos nessa asa. Quando você leva, né, a comparação para a abelha, você vai perceber que a asa ela não é um membro superior, ela é uma projeção do exoesqueleto, ou seja, é parte do exoesqueleto como um todo. Como ele é um inseto, o inseto tem uma armadura por fora do corpo que a gente chama de exoesqueleto. É uma projeção, então já tem uma diferença. E outra diferença é que aqui nós verificamos, né? Aqui nós verificamos que existe o quê? Existe um sistema esquelético nesse órgão. A abelha é um inseto. E inseto não tem sistema esquelético. Então você já tem uma outra diferença estrutural. Galera, isso é analogia. A explicação está no que? Na decorrência de uma espécie, tá, estarem submetidas às mesmas pressões da seleção natural. Ou seja, tanto o morcego quanto a abelha sofreram a mesma pressão de seleção natural para conseguir sobreviver. Ninguém teve benefício. Então eles conseguiram, né, estar até hoje presente na nossa planeta, porque eles sofreram as mesmas pressões da seleção natural. Agora, as diferenças estruturais mostram que é uma analogia. Por que analogia? Para fechar o pensamento. Apesar de terem diferença na estrutura, possuem a mesma função, o voo. Ou seja, órgãos análogos, embora tenham estruturas diferentes, desempenham a mesma função. Isso você chama de convergência adaptativa. Ou seja, convergência adaptativa resulta em analogia. A pressão por seleção natural, né, modificou aqui as estruturas porque as espécies são de origem diferente. A origem a embrionária não é a mesma. Significa dizer, para fechar, que a abelha e o morcego vieram de ancestral diferente. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula.